Olá, voltei. Agora nós vamos falar então do Pierre Bourdieu, que também está dentro desse grupo aqui, dos crítico-reprodutivistas, ok? Eu vou falar dos dois nomes. Em outras aulas, sempre aparece, por exemplo, pode aparecer um outro nome, crítico-reprodutivista, uma outra teoria, tá? Nesse momento eu quero falar das duas principais. Depois, resolvendo exercícios, se aparecerem novos nomes, o que eu faço? Eu complemento, tá? Eu complemento. Vejamos. Esses dois sociólogos franceses, um ponto importante, eles não fazem uma análise marxista, tá? A análise do Althusser é mais marxista, do Pierre Bourdieu não. Não é uma análise marxista. Então, nem todas as análises críticas são marxistas, isso é muito importante. Na sua análise, a cultura não depende da economia. Então, na análise marxista, a cultura depende da economia. Por que a cultura é como é? Por que existem classes sociais? Por que a sociedade tem exclusão, desigualdades? Por causa do modelo de produção, não é? O modelo de produção capitalista que gera essa estrutura cultural de classes. Infraestrutura, superestrutura e dentro disso, desigualdade, injustiças, exclusão. Principalmente daqueles que não têm a propriedade privada, não é assim? Mas nem todas as análises, nem todos os estudos partem dessa visão. No caso aqui a gente vai perceber então que na análise dos dois sociólogos, a cultura não depende da economia, ok? A cultura funciona como uma economia, como demonstra, por exemplo. Mas a gente vai ver isso. A dinâmica da reprodução social está centrada no processo de reprodução cultural. É através da reprodução da cultura dominante que a reprodução mais ampla da sociedade fica garantida. Então, olha o conceito de reprodução aí em Bourdieu. É através da reprodução, por isso que são críticos reprodutivistas. Porque apesar do Althusser fazer análise de reprodução da escola a partir da visão marxista, e o Bourdieu não, eles estão falando da ideia de reprodução, de uma sociedade que reproduz o tempo todo valores de classe dominante. Na medida em que a cultura dominante tem valor em termos sociais, ou seja, é a cultura boa, é a que se põe como boa, como a correta, como aquela que de fato existe, na medida em que ela faz com que a pessoa que a possui obtenha vantagens materiais e simbólicas, então quem detém essa economia tem mais vantagens, tem mais prestígio, tem mais oportunidades na vida social, ela se constitui como um capital cultural. E todo mundo precisa correr atrás desse capital cultural. Nós estamos falando, em outras palavras, o seguinte: a cultura popular da massa não tem valor nessa sociedade. Se você quiser vencer na vida, você tem que se apropriar do capital cultural. Você tem que se apropriar da cultura dominante. Qualquer outra cultura não tem valor dentro dessa sociedade. Não perca seu tempo. E se você carrega a cultura popular, você precisa se desfazer dela e passar a carregar a cultura dominante para ter uma vida digna e para ter condições de competir nessa sociedade, de viver, de se incluir nessa sociedade. Então existe o quê? Um domínio simbólico, que é o domínio por excelência da cultura, da significação. Atua através de um ardiloso mecanismo. Ele adquire sua força precisamente ao definir a cultura dominante como sendo a cultura. Então, se existe uma cultura, é a dominante. O resto pode ser qualquer outra coisa, mas não cultura. Os valores, os hábitos, os costumes, os comportamentos da classe dominante são considerados como constituindo a cultura. E, em decorrência disso, existe o quê, gente? Um processo de dominação cultural. De dominação cultural. Bom, então, o que nós já vimos? A escola, por exemplo, as instituições culturais, o funcionamento delas, por exemplo, da escola, é deduzido a partir do funcionamento da economia? Não.
Não é esse o caminho que nós estamos utilizando aqui em Bourdieu, tá? A escola atua porque tudo que ela faz se deduz a partir daquilo que acontece no sistema de produção. Não. Nós vamos para um outro caminho. Nós vamos para uma outra forma de explicação, tá? Então a gente precisa falar um pouquinho desse capital cultural. Nós falamos aí de capital cultural. O que é capital cultural? Ele aparece, gente, de diversas formas. Porque você pode falar assim, ah, tudo bem, mas eu preciso me apropriar de um capital cultural, mas do que eu preciso me apropriar? O que faz parte desse capital cultural que vai me incluir nessa sociedade de valores dominantes? Ele aparece de diversas formas, como eu falei para vocês. Então, vou colocar aqui alguns exemplos. Existem diversos estados de capital cultural. Exemplos. Obras de arte. Você conhecer obras de arte. Tá? Isso é capital cultural. Principalmente obras, porque principalmente dos anos 70, 80 para cá, houve uma difusão muito grande de valores. Né? Então, muitos modelos artísticos que vieram da periferia, que vieram, né, da massa, ganharam destaque. Você pega, por exemplo, Romero Brito, né, um dos grandes exemplos. Então, hoje houve uma difusão, mas lá nos anos 60, nos anos 70, nos anos 50, não era bem assim que funcionava, né? Então, as obras de arte, as obras literárias, as obras teatrais, tinha uma definição muito grande daquilo que realmente fazia parte da cultura dominante ou não. Então, o capital cultural está nessas obras aí, nas obras de arte, nas obras literárias, pode colocar também nas obras teatrais, tá? A pessoa, por exemplo, ser detentora de certificado, ter certificado, né? Ter diploma, isso tudo demonstra capital cultural, tá? Hábitos específicos, etiqueta. São estados diversos de capital cultural, ok? Vou colocar aqui, etc. Outra coisa que nós colocamos aí, que eu coloquei aqui para vocês, domínio simbólico, tá? Aqui, ó. O domínio simbólico. O que é isso aí? Significado, né? Domínio simbólico. Então, nós estamos falando aqui de valores, de hábitos que representam a cultura. E que provêm das classes dominantes, representam a cultura. Tudo que destoar desses valores, desses hábitos, não é cultura. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é cultura. Beleza? Continuando. Processo de dominação cultural. Há dois processos em funcionamento. De um lado a imposição e de outro a ocultação, de que se trata de uma imposição, que aparece então como natural. É a esse duplo mecanismo, imposição, ocultação, porque a cultura dominante, ela se impõe, mas ela não fala, olha, eu estou me impondo sobre você. Não, ela oculta isso. Ela se impõe de uma forma muito sensível, talvez, né? Assim, não aparenta, essa imposição ela não aparenta para o sujeito. O sujeito está ali consumindo valores, ele está sendo persuadido a consumir valores dominantes, como se aquilo fosse natural na sociedade. Então, essa imposição não aparece. Então, é o duplo mecanismo, imposição, ocultação. Né? Impor sem mostrar que existe a imposição. É esse duplo mecanismo que Bourdieu e Pasron chamam de dupla violência. Por que violência? Porque, na verdade, isso se impõe sobre o sujeito, fazendo com que ele tenha que viver esses valores.
ele tenha que necessariamente viver esse processo de dominação cultural. Essa violência não é uma violência física, é uma violência simbólica, também reconhecida pelo Althusser. Quando a escola inculca, a escola está tirando do sujeito a liberdade de escolha. Isso é uma violência simbólica que age sobre o sujeito, sobre a sua personalidade, sobre a construção da subjetividade. Violência simbólica. Bom, vamos falar um pouquinho desse processo. Porque nesse processo entra a escola, né? Então, dominação, ou melhor, dominação não, vou colocar aqui, ó. Dominação cultural, né? Dominação cultural. Como que entra aqui a escola e a educação? Então eu vou explicar para vocês o seguinte, seria a inculcação? Para o Bourdieu, não, tá? Para o Bourdieu, não é a inculcação. Apesar da gente falar inculcação, enfim, mas não é esse o caminho. A escola não está ali, até porque esse processo de imposição ele acaba sendo oculto, né? Existe um outro caminho identificado. A inculcação, a gente vai deixar essa palavra mais para o Althusser. Para o Bourdieu, existe uma diferençazinha aí. Tá? Vai ser pelo uma coisa chamada de ciclo da reprodução cultural. Então é a forma como a escola e a educação vão atuar. Quase esqueci o nome aqui. Ciclo da reprodução cultural. É dessa forma. Bom, como que funciona isso? Então a gente tem as crianças de classes dominantes e as crianças de classes dominadas. Beleza? Crianças das classes dominantes, crianças de classes dominadas. A escola é toda montada e estruturada para as crianças de classe dominante. A forma como a escola alfabetiza, os costumes, os hábitos, a organização das salas, as atividades, os conteúdos, tudo isso é voltado, está diretamente relacionado à cultura dominante. A criança da cultura dominante, desde cedo, vai ao cinema, filho de pais letrados, tem livros em casa, tem tecnologia, assiste filmes, tem acesso a museus, a obras de arte, desde cedo. Quando essa criança chega na escola, tudo aquilo que se ensina na escola é muito familiar para ela. O que acontece? Ela se identifica com aquele ambiente, ela aprende melhor, ela tem os melhores resultados e ela é selecionada como alguém que aprendeu, que é bom aluno, boa aluna, que tem condições de prosseguir nos estudos. A criança da classe dominada não tem acesso a nada disso. Cinema, não é filho de pais alfabetizados, não tem acesso à cultura, tem acesso a uma outra cultura. Quando ela chega na escola elitista, ela não encontra a sua cultura ali. Ela encontra a cultura elitizada. Ela não se identifica com a escola. Ela não aprende. Ela não tem um processo educativo voltado para suas dificuldades. Ela fracassa. Entenderam como que ocorre esse ciclo de reprodução? No caso da criança da classe dominante, ela já vem para a escola com bagagem, reforça essa bagagem e melhora o seu status. A cultura dominante é vista como boa, é algo de qualidade, é algo que está crescendo, é algo que está tendo cada vez mais qualidade, cada vez mais importância na sociedade. E a pessoa que carrega essa cultura carrega o capital cultural. É a pessoa que tem cada vez mais prestígio. Nasceu já numa família de classe média ou da elite, participou de um processo educacional de classe média e da elite e vai reproduzir esses valores. Então o ciclo é positivo. Já essa criança que vem da classe dominada vive um ciclo negativo.
Por quê? Porque ela entra na escola, não aprende, e por não aprender, a sua cultura é cada vez mais desvalorizada, ela é cada vez mais insuficiente, ela não consegue o capital humano, o capital cultural esperado para viver nessa sociedade dominadora, e ela fracassa em todos os sentidos, tanto dentro da escola como fora da escola, tá bom? Então, nós temos aí o processo de reprodução, né, explicado pelo Bourdieu. E continua aqui para a gente finalizar. Currículo escolar. As crianças das classes dominantes podem facilmente compreender esse código. Porque o currículo escolar ele tem um código. Como assim, Vinícius? Ora, os conteúdos que são ensinados, as atividades que são proporcionadas, a linguagem que é utilizada, tudo isso refere-se ao código desse currículo dominador. As crianças das classes dominantes podem facilmente compreender esse código, pois durante toda a sua vida elas estiveram imersas o tempo todo nesse código. Esse código é natural para elas. Em contraste, para as crianças e jovens das classes dominadas, esse código é simplesmente indecifrável. Beleza? Então tá aí o problema da reprodução que gera desigualdades. Mas a escola está totalmente organizada para cumprir esse papel, então não há o que se fazer. Bourdieu é um crítico reprodutivista, é um teórico pessimista. Tudo bem? Vou fazer uma pausa, o próximo nome que a gente vai estudar é Henri Giroux, bem importante. Henri Giroux, apesar do nome, é americano, tá? Muita gente acha que o Henri Giroux é francês, é americano, e nós vamos estudar o Henri Giroux na próxima aula. Valeu!